Olá, me chamo Marcos. O tema de hoje é a ANPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É o episódio 4 da série Curta LGPD, do canal de YouTube Conforme LGPD. Não esqueça de clicar no botão inscrever-se para receber notificações de novos episódios. No episódio 1, eu apresentei esse slide que é personagens e responsabilidades. A gente já falou de todos eles em episódios anteriores e dessa vez o tema é a NPD. E passando muito rapidamente aqui alguns conceitos importantes, até porque já foram abordados nos episódios anteriores, o titular é a quem pertencem os dados, o controlador é quem define como serão tratados os dados, o operador é quem trata os dados seguindo orientações do controlador e o encarregado é o representante do controlador junto ao titular e à NPD. E completando a parte de conceitos, a NPD, Autoridade Nacional de Proteção de Dados, é definida na lei, no artigo 5, que a Autoridade Nacional é o órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento dessa lei em todo o território nacional. A NPD, eu vou destacar aqui 3 principais papéis dela e depois a gente, no slide seguinte, a gente vai detalhar um pouquinho mais. Primeiro é o seguinte, ela é responsável por disseminar a cultura da proteção de dados e disseminar os princípios da lei para toda a sociedade. Segundo, ela é responsável por regulamentar os itens necessários para a complementação da lei. E terceiro, em fiscalizar e aplicar as sanções. E no artigo 55 da lei, trata especificamente da NPD. No artigo 55A, menciona, fica criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, autarquia de natureza especial, dotada de autonomia técnica e decisória, com patrimônio próprio e com sede no Foro do Distrito Federal. Esse texto foi definido em 2020, inicialmente, depois sofreu alterações, e agora, em 2023, a NPD passa a fazer parte do Ministério da Justiça e da Segurança Pública como entidade vinculada, ou seja, ela continua tendo natureza especial, com autonomia e com patrimônio próprios, porém presta contas para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. No artigo 55J, são descritas as competências da NPD. E aí são descritas 8, e eu trouxe para cá apenas 8, tá? Então essas 8 são, primeiro, zelar pela proteção de dados pessoais, que é o principal papel da NPD. Segundo, quer dizer, no item 3, elaborar as diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados e Privacidade. No item 4, fiscalizar e aplicar sanções, que está alinhado com o que a gente já passou e é um dos principais papéis da NPD. No item 5, apreciar petições de titular contra controlador. O que quer dizer isso? Petição, uma vez que o titular abriu uma solicitação para exercer os seus direitos com o controlador e o controlador não atendeu aquela solicitação dentro do prazo ou o titular não se viu satisfeito com a solução dada, ele tem um canal junto à NPD para abrir uma petição. A NPD vai avaliar essa petição e verificar se cabe abrir uma fiscalização, abrir um processo contra aquele controlador. Sexto, promover na população o conhecimento das normas. Isso aqui está alinhado com aquele item que eu falei de disseminar a cultura das normas e das políticas públicas sobre proteção de dados pessoais e das medidas de segurança. Sétimo, promover estudos sobre as práticas nacionais e internacionais de proteção de dados pessoais e privados. A NPD é muito atuante, tem alguns trabalhos já
definidos em relação a isso, tanto em aprofundamento de setores específicos da economia, temas específicos, acompanhamento da legislação internacional e até firmando acordos internacionais e outros trabalhos. Editar regulamentos e procedimentos sobre proteção de dados pessoais e privacidade. Isso aí a gente já falou, aquele papel de regulamentação e normas. Está em andamento agora toda a parte de regulamentação de legítimo interesse, troca de dados internacionais, já foi assunto de regulamentação o papel de agentes de tratamento de pequeno porte, dosimetria e outros. Realizar auditoria sobre tratamento de dados pessoais efetuado por agentes de tratamento. Isso aqui está dentro do guarda-chuva de fiscalização, uma vez que a NPD ache que algum controlador ou algum setor precisa ser fiscalizado, ele abre a auditoria e vai visitar esses controladores pedindo todas as evidências necessárias, começando pelo relatório de impacto de proteção de dados. E tem um destaque aqui no artigo 55K, a aplicação das sanções previstas nessa lei compete exclusivamente à ANPD, e suas competências prevalecerão sobre outras entidades ou órgãos da administração pública. A ANPD pode até operar em conjunto com outros órgãos da administração pública ou até com agências reguladoras, porém, a responsabilidade sobre o assunto proteção de dados é de exclusiva competência da ANPD. Em termos de estrutura organizacional, a ANPD está composta por 2 conselhos, um conselho diretor, que é o conselho principal, que trata do dia a dia, das principais funções da ANPD, e, paralelamente, o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, que é formado, é uma representação da sociedade. Esse Conselho Nacional de Proteção de Dados, ele serve gerando subsídios, ajudando a definir prioridades, trazendo os anseios da sociedade em relação às prioridades e às necessidades de regulamentações e decisões em relação ao assunto de proteção de dados. Bom, o Conselho Diretor é formado por 5 diretores, sendo um diretor-presidente e mais 4 diretores. E subordinado a esse Conselho Diretor, existem algumas áreas, e primeiro bloco de áreas se organiza em órgãos de assistência direta e imediata ao Conselho Diretor. A Secretaria-Geral, Coordenação Geral de Relações Institucionais e Internacionais. Tem órgãos seccionados, Corregedoria, Ouvidoria, Procuradoria, Coordenação Geral de Administração, Coordenação Geral de TI, para suporte administrativo e suporte em toda a parte de infraestrutura informática. E eu quero destacar aqui, não que seja mais importante que todos os órgãos, que todos têm a sua relevância, a sua importância, mas os órgãos que mais aparecem, que são mais visíveis como fruto do trabalho da ANPD, são os órgãos específicos singulares, que são 3 coordenadorias. A Coordenação Geral de Normatização, que vai tratar de toda a parte de regulamentação e normas. Coordenação Geral de Fiscalização, que vai abrir os processos administrativos, fiscalizadores, sancionadores, vai promover as auditorias, vai fazer questionamentos aos controladores, vai fiscalizar e vai aplicar as sanções. E Coordenação Geral de Tecnologia e Pesquisa, que abre estudos específicos, tanto estudos nacionais quanto de casos internacionais, para dar subsídio e ajudar tanto a coordenação de normatização quanto a de fiscalização na condução dos seus trabalhos. Em termos do Conselho Nacional, os órgãos, os membros da sociedade, o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e Privacidade é composto por 23 membros, e esses membros, 5 são do Poder Executivo, Casa Civil,
Gabinete de Segurança Institucional, Ministério da Justiça e Segurança, Ministério da Economia, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, cada um deles indicando um membro. Outras instituições indicam 5 membros, a Câmara do Deputado, o Senado, o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público, o Comitê Gestor da Internet no Brasil. São 6 membros representantes da sociedade civil, entidades com atuação na área, e 3 de instituições científicas. E no setor produtivo são 7 membros, sendo 3 de confederações sindicais, 3 de entidades do setor empresarial e 3 de entidades do setor laboral. Mais algumas considerações aqui que eu quero fazer em relação à NPD. O assunto da NPD é bastante extenso e a atuação da NPD eles são muito ativos, já desenvolveram muita coisa nesse pouco tempo de existência. Primeiro, o trabalho todo da NPD, eu recomendo que você acesse o site da NPD, que traz todas as informações, todos os detalhes, tem bastante conteúdo publicado e tem como fazer um acompanhamento muito bom em relação aos trabalhos desempenhados pela autoridade. Alguns canais de comunicação que eu quero destacar aqui. Primeiro, existe um canal específico para o controlador comunicar incidente. Então, abriu um incidente, o controlador é obrigado a comunicar a NPD e aos titulares, e na NPD existe um canal aberto especificamente para isso, tem um formulário específico para ser preenchido, um processo específico de acompanhamento, toda a orientação de quais instruções, de como fazer e tudo mais. Um segundo é de denúncias e petições. Denúncias e petições é voltado aos titulares e também cada um deles tem um processo específico, formulário específico para encaminhamento. A diferença de um para outro é que petições são assuntos de titulares que formalizaram reclamações contra controladores e não tiveram a reclamação, o seu direito atendido. E denúncia pode ser anônima, ela não se trata somente de um titular ou só de um controlador, ela pode ser alguma coisa mais setorial e é um negócio, é um assunto genérico para a NPD tratar. Se a gente analisar os processos abertos pela ANPD, ou elas vieram de notícias que são divulgadas na mídia em geral e são de conhecimento público, e muitas por denúncias e petições. A ANPD, ela, para abrir um processo fiscalizador, ela considera essas 3 fontes e, de acordo com o volume de petições e denúncias, a gravidade das petições e denúncias, ela pode vir a abrir um processo. Bom, outro canal que eu queria falar para vocês é o Fale Conosco, um canal aberto para assuntos diversos, e existem outros canais, como, por exemplo, a Ouvidoria. Em termos de transparência, a NPD preparou um planejamento compreendendo os anos de 21 a 23, e para esses planejamentos, ela publicou agendas regulatórias, uma para o biênio 21-22 e outra para o biênio 23-24, que traz todo um planejamento de ações regulatórias que a NPD tem em andamento ou planeja iniciar. E tem também vários relatórios de acompanhamento, tanto de fiscalização quanto de regulamentações, publicações de normas, prestação de contas e outros. Em termos de participação social, considerando o período de 21 a setembro de 23, foram concluídas 8 tomadas de subsídios e 10 audiências e consultas públicas. Isso são canais abertos que a NPD abre, principalmente para ajudar na parte de regulamentação,
que ela pede a participação da sociedade, contribuindo com críticas aos textos básicos, que serão melhorados até a sua publicação e regulamentação, ou mesmo sugestões adicionais para incluir nos textos publicados. E em termos de publicações, tem vários trabalhos publicados pela NPD, 17 publicações, normalmente de guias e de orientações, 11 regulamentações, 8 notas técnicas. As notas técnicas normalmente são respostas a órgãos públicos ou outros órgãos questionando a NPD, e tem outros assuntos também publicados que consegue-se acompanhar no site aqui do Asterisco 1, que eu coloquei no slide. No relatório do ciclo de monitoramento 2022, que foi publicado agora no meio do ano de 2023, a NPD faz o primeiro balanço de realizações, compreendendo ações de fiscalização, regulatórias e outras. Nesse período, foram registradas 287 comunicações de incidentes, controladores que tiveram incidente e comunicaram para a NPD. 1.045 requerimentos, que são petições e denúncias. Processos, são 19 fiscalizações e 8 sancionadores. E hoje, em 2023, a gente vê que em maio de 2023 foram publicizados. O que é isso? Foi dada transparência de processos em andamento de fiscalização. Foram 16 processos envolvendo 27 instituições. Pode ser consultado na página no site da NPD. E 8 processos sancionadores que foram publicizados em abril de 2023. Desses 8 processos, um deles gerou a primeira multa aplicada pela NPD desde a sua formação. Bom, agradeço a audiência e lembro a todos para se inscrever no canal, para receber as notificações e para receber novidades, sugerir temas. Vocês podem se cadastrar aqui por esse QR Code ou nesse endereço do link aqui. Obrigado e até o próximo episódio.